Olá, profissionais de contabilidade. Meu nome é Gersino Betti Júnior e o tema que eu vou tratar hoje é contrato e distrato contábil. Bem, antes de entrar no tema propriamente dito, eu quero informar que sou advogado há quase 30 anos, certo? E 2017 para cá eu comecei a fazer palestras sobre responsabilidade civil do contador. O ano passado, 2019, eu comecei a fazer palestras também diretamente nos escritórios de contabilidade. Nessas palestras, eu pedia que antes me enviassem o contrato e o distrato contábil. Eu fazia uma pré-análise e, no dia da palestra, além do tema de responsabilidade civil, apresentava as ponderações existentes no contrato. Assim, eu pude perceber que existe uma dificuldade de se entender o que vem a ser o contrato e o distrato contábil. Para o contador, o profissional contábil, ele está muito atento às suas responsabilidades do dia a dia, mas poucos conseguem verificar a responsabilidade contratual que está sendo exigido dele. Com o advento do Código do Consumidor, com o empresariado mais atento na prestação de serviço, é necessário o profissional de contabilidade verificar o seu contrato. Se fizer uma pesquisa breve na web, vai se verificar facilmente que é um copia e cola. E não está havendo uma reflexão do que vem a ser o contrato e o distrato contábil. Por que eu digo isso? Quando você faz um contrato e um distrato bem elaborado, e nos temas será abordado isso no decorrer da exposição de hoje, numa eventual ação judicial, o tempo vai ser fundamental. Um contrato e distrato bem elaborado, normalmente com ação de execução, que é um título extrajudicial, o tempo é muito curto, podendo ser feito a penhora de bens imediatamente com a petição inicial. Mas a realidade é outra. Verifica-se os contratos normalmente não trazem os requisitos necessários para se ter um título executivo. Aí acaba sendo uma ação de cobrança. Essa ação de cobrança, a média que se tem de tempo é de 3 a 5 anos. Assim, meus colegas, eu quero deixar muito claro o seguinte: o quão é importante a elaboração de um contrato e um distrato dentro das normas existentes hoje. Então, vai se partir da premissa, a gente vai hoje fazer um breve relato do que vem a ser o contrato, os requisitos necessários desse contrato, o distrato contábil, o que é necessário ter nesse distrato contábil e, no final dessa exposição, as formas de cobrança. Assim, a gente parte o contrato, a análise do que vem sendo determinado pelo Conselho Federal de Contabilidade, lá na Resolução 987/2003, artigo 2º. Vamos trazer item por item o que é importante na existência do contrato. Se o profissional que está me assistindo pegar o seu contrato agora, com certeza, com essa palestra, com essa exposição, vai se verificar no mínimo de 3 a 15 erros que está cometendo. Então, a partir daqui, podemos já ter uma base de como melhorar o contrato, sempre visando o quê? Antes de entrar no tema propriamente dito, o que fica claro? Por que estou tendo esse cuidado na elaboração do contrato e distrato? Porque normalmente é no final da relação entre o profissional contábil e seu cliente que se verifica a necessidade de um contrato bem feito.
Com o contrato bem feito, já que a relação está no fim, fica mais fácil de se obter uma satisfação do seu crédito. Vocês, profissionais contábeis, sabem o quanto é a inadimplência existente. E essa inadimplência só pode ser diminuída com o contrato bem feito. Pois bem, lá no artigo 2º, traz alguns requisitos necessários e obrigações que devem conter o contrato. Assim, primeiro, a qualificação das partes. É importante, muito importante, principalmente do cliente, verificar se ele tem poderes para assinar o contrato. Pois existem muitas pequenas e médias empresas onde que tem os filhos, onde tem a esposa ou um parente, mas a pessoa que trata com o escritório de contabilidade não está no contrato social. Então é muito importante que a assinatura do contrato social, do contrato de honorários, esteja no nome de quem efetivamente assina pela empresa. Pode-se até colocar esse cliente como testemunha, mas é muito importante a qualificação correta, certo? Outro dado importante que eu não vejo quase nos contratos é na qualificação um endereço, um e-mail. Esse endereço eletrônico que vai fazer parte da comunicação oficial entre o escritório de contabilidade e o cliente. Então, o endereço eletrônico, tanto do escritório de contabilidade quanto o endereço eletrônico do cliente, tem que estar destacado e, lá depois, nas cláusulas do contrato, tem que se dizer claramente que isso vai ser a forma oficial de comunicação. Pois bem, outro tema, a relação de serviços a serem prestados. Por que isso? Se você olhar, eu vi vários contratos que fazem uma relação muito extensa. E depois, nessa conversa que eu tenho com o escritório de contabilidade, verifica-se claramente que ele não presta todos aqueles serviços. Então é preferível ter uma relação de objeto que vai ter no contrato mínima e exigida pelo conselho, do que ter uma relação muito grande e não ser feito. Um exemplo muito clássico é o balancete. Quase todos os contratos apresentam a elaboração de balancete. Só que não se faz normalmente o balancete ao cliente, a menos que se peça. Mas o cotidiano não se apresenta esse balancete. Numa possível demanda judicial, o cliente pode, lá no judiciário, pedir uma indenização porque não foi apresentado esse balancete. Então, veja a importância de ter um objeto claro, determinado da prestação de serviço que vai ser feito. Próximo ponto, a duração do contrato. O contrato pode ser por um tempo determinado ou indeterminado. Se for por tempo determinado e depois as partes resolverem passar para indeterminado, tem que se fazer ou um aditivo contratual ou, naquele endereço de e-mail que é colocado como endereço oficial entre as partes, fazer uma comunicação que a partir da data tal será feita o contrato por prazo indeterminado. Pode-se ver aí na tela a questão da rescisão. Normalmente nos contratos fala-se em rescisão, mas não se fala do distrato. É muito importante ter uma cláusula dizendo que, com o final do contrato ou a rescisão contratual, haverá um distrato e que fará parte do mesmo conjunto para uma possível cobrança de honorários. Então, tem que constar o distrato no contrato de honorários. Algo que eu tenho visto constantemente nos escritórios é que o cliente deixa de pagar os honorários e o escritório começa a não prestar o serviço. Não se pode, pois isso pode gerar uma indenização por má prestação de serviço. Parou de pagar os honorários, faz a comunicação e posteriormente a rescisão. Porém, o serviço contábil não pode parar de ser feito até o fim do
data do distrato. Isso é muito importante, muito importante. Não se pode parar de fazer o pagamento, por falta de pagamento de honorários, o escritório parar de fazer o serviço. Não pode fazer isso. Tem que dar continuidade, sob pena de lá no judiciário ser cobrado uma indenização pela má prestação de serviço. Tenho visto que alguns contratos colocam que, não havendo acordo entre as partes, far-se-á o procedimento arbitral. Tem que ser muito cuidado com isso, pois se vai ter um procedimento arbitral, com a discussão entre o escritório e o cliente, tem que se levar ao procedimento arbitral. Não se pode levar diretamente o contrato ao Poder Judiciário. É um dos requisitos. Então, é importante que ou se tire o procedimento arbitral, mas se conter isso no seu contrato, tem que levar na Câmara. Sob pena de no Judiciário, tem que começar tudo de novo a demanda judicial. Outro tema que tem que constar no contrato é o fornecimento da carta de responsabilidade da administração. É obrigatório fazer isso e tem que constar no contrato para que o seu cliente saiba que ele todo ano tem que fazer essa carta de responsabilidade. E, recentemente, a Resolução 1530 de 2017 trata do COAF, da responsabilidade que tem o profissional de contabilidade em informar aos órgãos qualquer suspeita de movimentação financeira que não esteja de acordo com os procedimentos. Então é muito importante o profissional ter essa cláusula no seu contrato e, veja, se ele verifica que o seu cliente está cometendo uma infração e não comunica, ele será também corresponsável sobre essa movimentação financeira. Isso é muito tratado lá nas palestras de responsabilidade civil do contador. Algumas informações que são importantes na elaboração do contrato. Principalmente, o contrato vai lhe dar essa segurança jurídica de que as partes saibam claramente aquilo que está sendo contratado. E, com o final do contrato e não havendo o pagamento dos honorários, um contrato bem feito e um distrato contábil bem feito, a demanda judicial, o tempo é bem menor. Veja que lá no artigo 601 do Código Civil diz que, normalmente, quando o cliente vai visitar um escritório de contabilidade e já nos inícios das tratativas, alguns escritórios já começam a prestar serviço e depois vão elaborar o contrato de prestação de serviço. Então, o artigo 601 deixa muito claro, se não tiver contrato, todo o serviço inerente à atividade da contabilidade pode ser cobrado pelo seu cliente. Então, é muito importante parar e fazer um contrato e depois continuar a prestação de serviço. A Resolução 1370 de 2011 diz claramente que é necessária a existência do contrato entre o cliente e o escritório. É obrigação, sob pena de infração ética, certo? Ali no nosso slide pode deixar muito claro que eu bato muito na questão da informação eletrônica, ou seja, o e-mail, o WhatsApp, mas se tem que se colocar, por exemplo, um WhatsApp oficial, tem que se deixar aquele como um documento oficial entre você e o seu cliente, pois isso lá na frente, numa possível demanda, vai influenciar no julgamento, certo? Então verificamos também no judiciário que às vezes um mau contrato feito, o cliente ou o ex-cliente pode pedir a má prestação de serviço e os tribunais têm dado essas indenizações morais por má prestação de serviço. O caso típico é o balancete que consta no contrato, mas não é feito. Daí o cliente pode exigir, olha, fiquei
5 anos na empresa e nunca me entregaram o balancete. E o balancete era, para mim, uma peça importante de verificação do meu trabalho. Outro fato que eu tenho visto nos contratos é a palavra que diz orientação e controle. Por exemplo, orientação e controle das normas do CLT. Veja, o escritório de contabilidade tem que fazer a aplicação das normas do CLT. Orientação e controle é para outro profissional, sob pena de que uma má orientação ou o controle visa o controle dentro da empresa, dentro do seu cliente. E não é a função do escritório de contabilidade ter o controle das normas e muito menos as orientações. Essas orientações normalmente é feito através de um outro profissional, que pode ser o advogado, certo? Outro ponto importante é a questão do protocolo de documentos, por isso o e-mail oficial tem que ter esse protocolo informando onde vai ser feita a entrega desses documentos. A paralisação das atividades da empresa não significa que o escritório de contabilidade não tenha que fazer os serviços inerentes à sua atividade, tem que continuar fazendo as suas atividades. Outro ponto importante é o certificado digital. Ter uma procuração clara, dando poderes ao profissional contábil para a utilização do certificado digital. E, muito importante, fazendo uma alteração contratual, informar aos sócios e ter o feedback de recebimento desse e-mail de que está se fazendo uma alteração contratual. É muito importante a responsabilidade que tem o profissional contábil quando fica com o certificado digital. Tem que ter essa procuração e ter esses devidos cuidados. Por fim dessas informações, tem que se ver o seguinte: o profissional contábil ele está vinculado ao CDC, ou seja, quem tem que se provar que é inocente numa demanda judicial é o profissional contábil. É ele que tem que levar ao judiciário que ele fez a prestação de serviço corretamente. Então, é uma coisa muito séria que se coloca no CDC, aonde que os escritórios de contabilidade são prestadores de serviço vinculados ao CDC. Bem, por uma questão de tempo, estou indo extremamente rápido, o tema é bastante diverso, tem muitas dicas que podem ser feitas. Então, a ideia desses slides é ter essas informações e, rapidamente, vamos passar agora para o distrato. Eu verifiquei no ano de 2019 que eu fiz muitas palestras direto nos escritórios de contabilidade que não se dá a devida importância do distrato. No distrato, tem que informar quem é o responsável técnico que vai assumir a contabilidade. Se não for informado nesse momento, dá um prazo hábil para o cliente apresentar esse profissional novo. A entrega de documentos tem que se deixar um tempo razoável para que o cliente faça a verificação dessa documentação. Não basta simplesmente, eu estou entregando os documentos e assine aqui. Não funciona assim. Dá um tempo hábil para que o seu ex-cliente possa verificar toda a documentação que está sendo entregue. Certo? Como que se faz em caso do distrato contábil, aonde que o cliente não quer assinar? Por isso que tem aquele endereço eletrônico, uma comunicação através de cartório de títulos, fazendo fim, tem que o profissional contábil ter essa documentação toda para que, com essa documentação do contrato, mais o distrato e as comunicações feitas ao cliente que, entre aspas, sumiu, possa-se levar essa documentação à Receita Estadual e ao próprio Conselho Regional de Contabilidade para que este profissional, a partir de certa data, se exima de qualquer responsabilidade. Caso, eu já vi alguns casos onde que a Receita Estadual
não quer fazer a troca de responsabilidade técnica, alegando que a empresa está com um débito. Não é o profissional contábil que tem que ficar amarrado nisso aí. Então, o mandado de segurança pode suprir esse tipo de situação, porque o profissional contábil, com essa documentação toda, não pode ficar amarrado por uma questão de tributos, aonde que o cliente não tem feito os pagamentos. Pois bem, como eu falei no início da explanação, um contrato e um distrato bem elaborado, no final da relação com o seu cliente, vai se determinar o tempo que você vai ter para receber o seu dinheiro. Assim, lá o contrato, ele se torna um título executivo quando existe todas essas qualificações que foram colocadas no início da explanação e duas testemunhas. As testemunhas não podem ser os sócios da empresa e muito menos parentes ligados às partes. Tem que ser uma testemunha isenta, para que realmente possa ter o contrato, o chamado título extrajudicial. Sem esses requisitos, fica muito mais demorado, o tempo é muito maior no recebimento e a efetividade da cobrança dos seus honorários. Então é muito importante que na elaboração do contrato tenha as duas testemunhas, no distrato tenha as duas testemunhas, certo? E seguido esses procedimentos, lá no Poder Judiciário, você vai entrar com um pedido de título executivo extrajudicial, que está determinado lá no artigo 784 do Código de Processo Civil, certo? A questão do tempo para você reaver os seus honorários é de 5 anos a partir da data efetiva do termo lá do distrato contábil. Lá no distrato contábil você fala, a partir desta data encerra essas minhas obrigações. A partir dessa data, mais 5 anos, você pode cobrar os seus honorários. Por fim, a ideia que eu tenho verificado desde 2017 é estudar como que funciona essa relação e quais as responsabilidades existentes entre o profissional contábil e o seu cliente. Cada vez mais o Judiciário tem recebido, e o próprio CRC também tem recebido, denúncias de profissionais. Então é muito importante a elaboração do contrato, aonde vai se ter claramente aonde são as suas obrigações e os seus direitos. O distrato que vai lhe dar a garantia de que foi entregue a documentação e está recebendo os seus valores ou dando um prazo para que o cliente pague o valor devido. Então esse tema é muito importante porque eu tenho visto desde 2017 nesses estudos que o profissional contábil cuida muito bem do cliente, mas muitas vezes esquece de cuidar da sua própria casa. Então, as ferramentas que estão sendo colocadas a você na disposição através do CRC por hora é uma maneira de começar a corrigir essa distorção. E lá na frente, caso tenha uma demanda judicial, ser mais efetivo no recebimento dos seus honorários. Qualquer coisa, eu coloco à disposição, é colocado ali um link com o meu telefone, o e-mail, e qualquer dúvida sobre contrato, distrato contábil, eu me coloco à disposição para trocar as ideias, que no fundo, é cada vez mais aprimorar a relação entre o cliente e o escritório de contabilidade. Obrigado pela atenção de todos.